Olá, meus alunos, tudo bem? Aqui é a professora Renata para mais uma aula de física. E aí, estão preparados? Então, vamos estudar. Nós vamos ver a introdução às leis de Newton. Um dos principais legados deixado por Isaac Newton foi a precisa explicação matemática para o movimento dos corpos, a mecânica. Então, a mecânica newtoniana mostra-se capaz de predizer a trajetória de asteroides, o surgimento das marés, tornando-se um dos marcos da física por trazer equações matemáticas para a explicação de fenômenos naturais. Juntas, as três leis de Newton são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isso é, as causas que podem alterar seu estado de movimento, ou seu estado de movimento, ou seu estado de repouso. Em termos simples, as leis de Newton tratam de situações em que os corpos permanecem ou não em equilíbrio. Os corpos permanecem em movimento ou permanecem em repouso. Quando um corpo está sujeito a inúmeras forças que se cancelam, dizemos que ele se encontra em equilíbrio estático ou dinâmico, ou seja, perfeitamente parado ou se movendo com velocidade constante e em linha reta. O agente responsável pela mudança do estado do movimento dos corpos é chamado de força. Então, um corpo, para sair do seu estado de movimento ou de repouso, tem que ter uma força agindo sobre ele. A força é uma grandeza vetorial, que nós veremos daqui a pouquinho. E foi batizada posteriormente, ela antes era kg vezes metro barra segundo ao quadrado, por causa da massa e da aceleração. Depois de Newton, ela foi batizada como N, de Newton. Então, quando um corpo está sujeito a uma resultante não nula de forças, ele adquire uma aceleração. Então, aí nós temos o movimento uniformemente variado. Essa aceleração, por sua vez, é inversamente proporcional à sua massa. Ou seja, quanto maior for a massa, menor será a aceleração adquirida pelo corpo. Então, de acordo com as leis de Newton, a massa é a medida da inércia do corpo, ou seja, da tendência que um corpo tem de permanecer em seu estado atual de equilíbrio, estático ou dinâmico. Então, a massa aí vai ser a nossa referência. Então, a massa ela vai ser indiretamente proporcional à aceleração. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Vocês fizeram um trabalho conceituando as três leis de Newton. A primeira lei de Newton, que também é chamada de lei da inércia. Então, vocês já estão sabendo tudo sobre isso. Então, vamos apenas relembrar. Então, o que a lei da inércia diz? Que todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme, em linha reta, a menos que uma força mude aquele estado inicial. Então, para que o corpo saia do repouso ou do movimento, uma força tem que agir sobre ele. Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, ele deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. A lei de inércia também explica o surgimento das forças inerciais, isso é, as forças que surgem quando os corpos estão sujeitos a alguma força capaz de produzir neles uma aceleração. Por exemplo, ao pisar no acelerador de um carro, o motorista pode sentir-se comprimido em um banco,
como se houvesse uma força puxando para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão de sua inércia, ou seja, a tendência de seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Além disso, quanto maior for a massa, que nós já vimos, de um corpo, maior será a sua inércia. Então, vai depender da massa. Quanto maior a massa, maior será a sua inércia. Além disso, então, assim, alterar o estado de movimento de um corpo de massa grande requer a aplicação de uma força maior. Então, força e massa é diretamente proporcional. Corpos de massa pequena têm seu estado de movimento alterado facilmente, com a aplicação de forças menores. Nós temos duas experiências que comprovam essa primeira lei de Newton, a lei da inércia. Nós temos uma imagem de um cavalo parando, e um menino sendo arremessado. E uma outra imagem onde tem um copo, um papel em cima e uma moeda e uma mãozinha. Então vamos analisar essas duas experiências que comprovam a primeira lei de Newton. O passeio a cavalo é um exemplo prático e é o exemplo no qual as pessoas sempre dão esse exemplo. Imaginemos um passeio a cavalo. O cavalo se assusta e trava bruscamente. Ele para. O que acontece? A pessoa que encima o cavalo cai, tende a ser impulsionado para frente. Esse fato é explicado através da primeira lei de Newton, pois o cavalo para. E segundo a lei, um corpo só diminui a velocidade se atuar sobre ele uma força. E como a força só atua no cavalo, a pessoa continua o movimento que estava a ter, mas dessa vez sem o cavalo. Segundo a primeira lei de Newton, um corpo continua o seu movimento constante, retilíneo, caso não lhe seja aplicada nenhuma força. Então, como a força não foi aplicada na pessoa e sim no cavalo, então a pessoa continua o seu movimento. A pessoa só para o seu movimento caindo no chão, porque são aplicadas sobre ele duas forças: a força de atrito do ar e a força da gravidade, que tende a fazer com que os corpos caiam no chão. No segundo exemplo, nós temos por cima de um copo, então, nós temos um pedaço de papel ou cartolina e uma moeda por cima do papel. Quem quiser fazer essa experiência, faça e depois me fale se deu certo. Ao exercermos forças sobre o papel, ou seja, se puxarmos o papel, o que acontece? A moedinha vem junto ou a moedinha cai. Então, a moeda permanece com o mesmo movimento. Nesse caso, é nulo, então ela estava em repouso. Por que não lhe é aplicada nenhuma força? A força está sendo aplicada na cartolina. Se realizarmos essa experiência, veremos que a moeda cai no copo, depois da cartolina ter sido retirada, porque a força da gravidade vai puxar a moedinha para baixo. Então, faça essa experiência e verifique se dá certo. Vê se a moedinha vai ser puxada para baixo por causa da força da gravidade. Tenho certeza disso. A segunda lei de Newton é chamada de lei da dinâmica, onde a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Então, aí nós temos uma equação onde força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força resultante, que nós vimos antes, ela tem como unidade de medida N maiúsculo de Newton. A massa
é expressa em quilograma e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Então, de acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. Quanto maior a massa, maior a força. Se a massa for menor, a força também será menor. Então, a aceleração, que é definida como a variação da velocidade pelo tempo, terá o mesmo sentido da força aplicada, conforme mostra a figura abaixo. Então, nós temos 3 imagens, 3 blocos de massa diferentes. Massa 1, massa 2 e massa 0,5. E todos eles têm a mesma força atuando sobre esse bloco. Então, a força é de 2 newtons. Quando a força de 2 newtons atua sobre um bloco de 1 kg, a sua aceleração vai ser de 2. Quando a força de 2 newtons atua sobre um bloco de 2 kg, a sua aceleração é 1. Quando a força de 2 newtons atua num bloco de 0,5 kg, a sua aceleração é de 4. Então, a aceleração é inversamente proporcional à massa. Quanto menor a massa, maior a aceleração. Tudo bem? Até aí? Espero que sim. Então, como nós falamos anteriormente, a força ela é uma grandeza vetorial. E nós temos 2 tipos de grandeza, vetorial e escalar. Então, a força é uma grandeza vetorial por quê? Porque ela necessita de uma orientação para que se tenha uma completa compreensão do seu significado. Então, a força, quando eu falo a força que a pessoa fez naquele bloco anteriormente, então eu estou falando do módulo, que é do valor da força, estou falando da direção e do sentido. Então, o módulo seria a intensidade da força. Por que módulo? A força ela é modular, não existe uma força negativa. A força ela vai ser sempre positiva. Direção. A direção eu estou falando se ela vai ser na horizontal, se ela vai ser na vertical ou se ela vai ser na diagonal. E o sentido para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, a força ela é vetorial, uma grandeza vetorial, pois ela precisa de complemento, ela precisa de orientações para nós termos uma noção exata sobre ela, como a velocidade, como o deslocamento, que também precisam dessas informações. Já as grandezas escalares, elas não precisam de complemento. Você já consegue saber toda a informação falando aquele exato valor. É o caso do tempo, é o caso também da massa. Então, quando eu falo, são 7 horas da manhã, você já sabe. Se eu falar são 7 horas, você já sabe que é da manhã. Porque se fosse à noite, seria 19 horas. Quando eu falo sobre a massa, aquele corpo tem uma massa de 50 kg. Você tem uma noção de quanto que é 50 kg. Não precisa de nenhum complemento. Então, as grandezas elas são classificadas em vetorial e escalar. Vetorial que precisa de complementos e escalar que não precisa de complementos. Preste atenção nesta imagem. Eu tenho 3 casos acontecendo. Em um dos primeiros casos, eu tenho 2 forças, F1 e F2. F1 azul, F2 vermelha. As 2 forças estão indo na mesma direção horizontal e no mesmo sentido.
Como eu estou olhando para ela, eu estou vendo que elas estão indo para a direita. Então, quando eu tiver mais de uma força no mesmo sentido e mesma direção, eu vou somar essas forças. Então, F resultante é igual a F1 mais F2. Então, antes de eu resolver, eu tenho que olhar para saber se as forças estão indo na mesma direção e sentido. No exemplo do caso de baixo, eu tenho a força 1 indo para a direita e a força 2 indo para a esquerda. Então, eu tenho F1 e F2. Só que quando eu tenho forças na mesma direção, elas continuam na horizontal, só que em sentidos opostos, uma para a direita e uma para a esquerda. Então, quando isso acontecer, eu vou subtrair as forças. Lembrando que sempre a força maior vai ficar na frente. Por quê? Porque força é modular, não existe força negativa. Então, nesse caso, como F1 seria maior que F2, F1 menos F2. No terceiro caso, eu tenho duas forças em direções diferentes e sentidos diferentes. Eu tenho F1, que está na vertical para cima, e eu tenho F2, que está na horizontal para a direita. Quando isso acontecer, eu tiver forças perpendiculares formando ângulo de 90 graus, eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras, que a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, eu tenho três situações, três casos diferentes. Forças na mesma direção e sentido, eu somo. Forças, mesma direção e sentidos diferentes, eu subtraio. Forças em direções e sentidos opostos, eu utilizo o Teorema de Pitágoras. Então, eu tenho um exemplo onde eu tenho quatro forças agindo. Eu tenho F1, 3 newtons, F2, 4 newtons, F3, 6 newtons e F4, 8 newtons. Tudo bem até aí? Então, o que nós precisamos fazer? Olha o que ele quer saber. Ele quer saber, determine a intensidade dessa força. Então, eu tenho quatro forças e ele só quer saber de uma força. Primeiro, eu tenho que pegar aquelas forças que estão na mesma direção. Ou eu vou utilizar F1 e F3, ou F2 e F4. Então, primeiro eu peguei F3 e F1. Professora, por que F3 ficou na frente e não F1? Vamos lembrar? Força é modular. Então, sempre na frente vai ficar aquela que tem valor maior. Como F3 tem valor maior que F1, eu coloquei lá na frente. E por que ficou negativo? Porque eu tenho F1 e F3 na mesma direção, só que em sentidos opostos. Uma está subindo e a outra está descendo. Então, 6 menos 3, 3 newtons. As forças que estão na direção horizontal, F2, que vale 4 newton, F4, que vale 8 newton. A mesma coisa, a força maior vai ficar na frente. Então, F4 menos F2. 8 menos 4, 4. Então, agora eu tenho uma força indo para cima e uma força indo para a direita. Olha o desenho que eu fiz. O que está acontecendo ali?
eu tenho forças perpendiculares formando um ângulo de 90 graus. Então, eu vou utilizar o Teorema de Pitágoras. Força resultante ao quadrado igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. F1 ao quadrado, eu coloquei a força que está indo para cima, então 3 newtons. E F2 ao quadrado, eu coloquei a força que está indo para a direita, 4 ao quadrado. Mas tanto faz, tá? Poderia ser o 4 ao quadrado na frente e o 3 ao quadrado depois. Por quê? Porque aí é uma soma, eu não vou subtrair nada. 3 ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Como eu tenho na força resultante o quadrado, passando para o outro lado, fica a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25, 5 newton. Então, a minha força resultante é de 5 newton. Então, eu fui fazendo por etapa. Primeiro, as que estavam na vertical ou as que estariam na horizontal, mas eu vou fazer por etapa. Horizontal, vertical, tá? E depois, como ficou? Uma para cima, uma para a direita, eu farei o Teorema de Pitágoras, pois elas formam um ângulo de 90 graus. Então, a partir da segunda lei de Newton, também chegamos a outra importante definição de força, que é o peso. Então, a força-peso corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície. Ela é calculada pela equação onde peso é igual a massa vezes gravidade. Preste atenção que ela é muito parecida com a fórmula da força. Força e peso igual a massa vezes, na força é a aceleração e no peso a gravidade. Então, a massa ela é invariável. A massa é a mesma em qualquer lugar. Então, quando a gente sobe na balança, nós estamos verificando a massa do nosso corpo. Só que nós utilizamos a gravidade para ver o nosso peso. Então, muita gente fala quando sobe na balança, eu peso 50 kg. Na verdade, não deveria ser eu peso, e sim eu meço, porque quilograma é a quantidade de matéria do corpo. Então, é a massa, não é peso. O peso ele vai depender da gravidade. A gravidade do nosso planeta, Terra, é de 9,8, aproximadamente 10. Então, uma pessoa que tem 50 quilogramas, o peso dela seria aproximadamente de 500 newtons. Tá? Então, a massa é 50 quilogramas, o peso, 500 newtons. Nesse exemplo que está aqui, tem o 9,8. Esse é o exato, mas nós podemos usar o 10 por ser aproximado. Então, uma pessoa de um corpo de massa 20 kg no planeta Terra, ela vai ter um peso de 196 newtons, porque 20 vezes 9,8, 196. Já esse mesmo corpo em Marte, ele não teria o mesmo peso, mas ele teria a mesma massa, porque a massa ela é invariável, tá? Então, a massa, 20 newtons, só que Marte tem a gravidade de 3,711 metros por segundo ao quadrado. Então, 20 vezes 3,711, esse corpo teria um peso de 74,22 newtons. Só para lembrar. Então, a massa ela é invariável. A massa ela não muda de acordo com o planeta. A massa ela não se altera.
O que muda é a gravidade. Quanto maior a gravidade, maior vai ser o peso. Menor a gravidade, menor vai ser o peso. Agora nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton, que ela também é chamada de lei de ação e reação. Então, para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, só que em sentidos opostos. Então, por meio da terceira lei de Newton, é possível perceber que todas as forças formam-se e cancelam-se aos pares, isso é, quando um corpo A faz força sobre um corpo B, esse corpo B resiste à aplicação dessa força por meio de reação, que atua sobre o corpo A. As forças de ação e reação possuem intensidades iguais, o mesmo valor, sentidos opostos, um para a direita, outro para a esquerda, um para cima, outro para baixo, e atuam em corpos diferentes, não atua no mesmo corpo. Além disso, essas forças produzem acelerações nos corpos A e B. No entanto, se olharmos os corpos A e B como um único sistema de corpos, veremos que as forças de ação e reação se cancelam, pois elas têm a mesma intensidade. É por esse motivo que dizemos que as forças de ação e reação são internas. Então, nós temos uma experiência que comprova a terceira lei de Newton, onde eu tenho um foguete. E o propulsor, quando ele foi ligado, é a força de ação e a força de reação que está impulsionando o foguete para cima. Então, olha o que está escrito. O avião a jato ou o foguete são provavelmente a mais espetacular aplicação moderna da terceira lei de Newton. Esquematicamente, um avião a jato funciona da seguinte forma: o gás, expandindo-se das câmaras de combustão, é expelido do avião para trás, reage de acordo com a terceira lei de Newton, exercendo sobre o avião uma força que o impele para frente. Então, a lei de ação e reação. Ação: o gás está saindo nas câmaras de combustão e está impulsionando o foguete ou o avião para frente. Ação e reação. E para exercitar, ter certeza que vocês entenderam o que eu falei, confeccionar os exercícios que estão propostos. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Tudo bem? Um beijo, saudades de vocês, saudades das nossas aulas presenciais, das conversas. Até a próxima, então. Um beijinho, tchau, tchau.